Logicamente, não vi Heleno jogar por razões Nem eu. óbvias e de idade. Foi o que o Jô falou pra mim. Quando eu fui lá no Jô Soares, eu falei assim, e o Jô era fã do Heleno. Ele chegou e falou assim, quantos anos você tem? Foi a primeira pergunta, era pra mim, que isso, Jô? Quantos anos você tem? Eu falei, 31 anos. Ele, pois é, eu não vi o Heleno jogar. Imagina você. Quem quiser vai aí no YouTube, bota aí Marcos Eduardo Neves no programa do Jô. Eu fiquei assim, ainda bem que eu tava, com o cara, já tinha ido no Sem Censura, já tinha ido em vários programas, então eu tava preparado. Porque ele me quebrou naquela. Mas eu também não vi o Heleno jogar. Não, mas eu ia te perguntar o seguinte, você que fez a biografia, fez todo o processo de pesquisa e estudo, inclusive, gostaria de saber um pouco mais desse processo. O Heleno dá pra gente falar que foi o primeiro superstar de jogadores de futebol do Brasil? Porque muito se aponta o Vavá, o Ademir na época, o Ademir até por conta das propagandas, mas o Heleno numa época que não tinha tudo isso. Foi o primeiro jogador a furar a bolha? Que eu posso estar enganado, mas na época jogadores de futebol não eram como são hoje. São caras famosos, caras bem cotados. Na época, jogador de futebol era uma coisa meio... Marginal. Marginal, posso chamar assim, não posso? Sim, pode. Então o Heleno foi o primeiro cara a furar a bolha? Foi o primeiro superstar do futebol? Eu posso te dizer o seguinte, o primeiro superstar do futebol foi Leônidas da Silva, porque com 38, na Copa de 1938 ele foi o artilheiro da Copa, depois ele virou nome de um chocolate que muitos comem até hoje sem saber que é uma homenagem a ele, que é o Diamante Negro. Então o apelido dele era Diamante Negro, né? Então assim, Leônidas da Silva foi o primeiro jogador a ter um Dodge, que era um carrão da época como se fosse um Porsche de hoje em dia, porém ele não frequentava a alta roda, ele não frequentava a Copacabana Palace, ele frequentava o mesmo mundo que o Gabigol frequenta, que o Neymar frequenta, que esses jogadores frequentam. Então, o Copacabana Palace era uma assim, quem frequentava o Copacabana Palace, hoje mudou muito, foi até pro Fazano, tem muita gente que se hospeda no Fazano, em outros hotéis, mas naquele tempo o Copacabana Palace era tipo uma grife, sabe? Era tipo você vestir um Dior, usar uma bolsa de marca. Enfim, então, assim, o Heleno era habitué. Ele se hospedava a hora que quiser, ele levava a mulher que quisesse para lá sem pagar. Então, assim, o Heleno de Freitas pode-se dizer que foi a primeira celebridade do futebol a romper com esse meio do futebol e se tornar uma personalidade nacional. Então, assim, presidente da República queria falar com o Heleno, em vez do Heleno querer uma data com o presidente. Então, assim, todos queriam estar falando de Heleno. O Heleno era um furacão que passou naquele tempo. Quando ele entrava na boate era diferente das nossas boates de hoje. Mas quando ele entrava na boate, que tinha sempre um pianista tocando enquanto estava todo mundo se flertando. Quando o pianista parava de tocar essa música que ele estava tocando e tocava uma específica, era o sinal de que Heleno de Freitas estava chegando, com a marina do cabelo, super elegante, terno, perfeito, internacional. Aí as mulheres já estavam loucas, elas ouviam aquela música ali, sabendo que era do Heleno, já estavam loucas para olhar na entrada do Heleno chegando para ver se ele estava bonitão. E aí os maridos ficavam putos delas olharem, mas eles queriam olhar também, porque o cara tinha metido 3 gols no Flamengo há 2 horas atrás, sacou? Acabou o jogo e foi para lá. Então, assim, o Heleno era um furacão na época, entendeu? Teve o filme, mas pode ter uma minissérie, pode ter no streaming, cara, fazerem outras coisas sobre Heleno. Vale uma minissérie de 8 capítulos, de 10 capítulos. Tem muitas cenas que não foram pro filme. Então, se a gente hoje, em 2024, tá falando sobre um cara que morreu em 59, imagina o furacão que ele era no tempo dele. Hoje, com as redes sociais, deveria ser legal acompanhar. Pelo amor de Deus, o cara ia ter não sei quantos milhões de seguidores, mulheres, ia ser brincadeira, Heleno de Freitas. Será que a Heleno ia ter parças igual o Neymar? Ia ter muitos parças, né? Agora, e ele teve, assim, o Clube dos Cafajestes eram os caras mais influentes do país, os caras mais milionários do país, todos eram amigos dele, Jorginho Guinle, todos eram amigos dele. Só que quando ele ficou louco, quando ele contraiu essa sífilis, não cuidou, e a sífilis chegou ao cérebro e ele ficou louco de pedra, todo mundo virava as costas. Quando viu o Heleno assim andando que nem um doente, não sei o quê, como se fosse um velhinho, ele estava com 34 anos, mas andava como se tivesse 90 pelo calçadão da Avenida Atlântica. Aí os caras atravessavam para não ter que cumprimentar. Aquela coisa de que é amigo enquanto está na boa. Mas quando o cara tá na merda, aí não vale a pena a amizade, entendeu? E qual é que vai ser o processo? Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estão expulsando, então vai, me ajuda aí!